Eu vou iniciar a gravação aqui. Deixa eu ver. Iniciar a gravação, pedir para o apoio. Pode começar a gravação também, por gentileza. Bom dia a todos, mais uma vez. Pode começar, presidente? Vamos começar agora, tá? Então, mas primeiro tem que chamar todo mundo, né? Ok, obrigado. Então, bom dia a todos. Estamos iniciando aqui a nossa sessão do dia 16 de junho, às 9 horas. Queria saudar todos os conselheiros, pedir aí só para cada um dar o bom dia, na ordem que a gente normalmente utiliza na sessão presencial, né? Conselheiro Roberto, bom dia. Bom dia, presidente, bom dia, colegas. Conselheiro Dornelas, bom dia. Bom dia, presidente, bom dia, colegas. Conselheiro Ricardo. Bom dia a todos. Bom dia. Conselheiro Rogério. Tá mudo o seu microfone, Rogério. O microfone tá mudo, Rogério. A gente não ouviu o seu bom dia. Bom, vamos na sequência. Seu microfone tá mudo, tá, Rogério? Tá. Quando for falar, não esquece de habilitá-lo aí. Conselheira Giovana. Bom dia a todos os colegas aí. Bom dia, conselheiro Lucas. Bom dia, presidente, bom dia a todos. E conselheira Bianca. Bom dia, Fernando, bom dia, colegas. Bom dia. Então, senhores, vamos dar início aos julgamentos. Então, sessão, reafirmando aqui, sessão do dia 16 de junho de 2020, às 9 horas. A gente vai dar início ao julgamento na ordem da pauta. Nessa sessão do período da manhã, não houve solicitações de sustentação oral, então a gente vai seguir estritamente a ordem da pauta, iniciando pelo item 1 da pauta, contribuinte Combrás Armazéns Gerais, e a relatoria do conselheiro Roberto, que está com a palavra. Peço para os demais conselheiros, por enquanto, a gente manter os microfones mudos, ok? Presidente, posso começar? Presidente, o texto do voto já está na pasta. Eu não sei se todos tiveram acesso a ele. Nesse texto, no texto do relatório do voto, eu fui marcando em amarelo aquelas partes que me pareceram mais importantes e que, portanto, merecem um destaque especial. O problema aqui envolve glosa de despesa, especificamente glosa de outras despesas operacionais. A fiscalização intimou o contribuinte para que ele trouxesse livros e documentos fiscais que deram suporte a esse lançamento na DIPJ de outras despesas operacionais. O contribuinte não atendeu a essa intimação, ele foi intimado mais uma vez, e já no curso da fiscalização, a fiscalização fez uma intimação pedindo que ele trouxesse alguns documentos, inclusive dizendo que aquela intimação era por amostragem. Mais uma vez, a intimação não foi atendida, e em razão disso veio a glosa e, posteriormente, foi feito o lançamento. O contribuinte entrou com impugnação, a impugnação não foi provida, e aí ele recorre. Ele vem e apresenta o recurso, e no recurso, basicamente ele diz que a intimação não foi atendida por falta de tempo, mas que, de todo modo, a fiscalização não poderia ter glosado a integralidade das despesas, repito, despesas que constavam daquela linha da DIPJ intitulada outras despesas operacionais. Então, o contribuinte sustenta que a glosa não poderia ter sido integral, já que na intimação, a fiscalização pediu a documentação por amostragem. Então, o contribuinte entende que só
o objeto da amostra que poderia ser glosado, e não a despesa como um todo. Muito bem. E aí, no final, ele fala da necessidade, pede a diligência, né? E pede também pede o provimento do recurso, que é para anular o lançamento, e caso isso não seja feito, que baixe em diligência. Muito bem. No voto, eu digo, presidente, há necessidade de fazer a leitura do voto? Bom, então aqui no voto, no início eu faço... Não há necessidade, né, de fazer a leitura, tá, Roberto? Mas como o seu voto está conciso, sempre bom, mas conciso, se você quiser fazer a leitura do jeito que você achar melhor, em razão do seu voto não ser tão extenso, né? Perfeito, é pequenininho, então vamos lá. A controvérsia, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. A controvérsia se refere à glosa da despesa classificada na IDIPJ como outras despesas operacionais. O motivo da glosa foi a falta de apresentação de documentos que comprovassem a existência e o pagamento das despesas. A recorrente alega vício no auto de infração, pois a glosa teria atingido despesas cuja comprovação não se exigiu, já que a intimação requisitava documentos referentes a uma parte, mas a glosa recaiu sobre o todo. As intimações de folhas 130 e 132 não corroboram essa afirmação. Antes de examinar o teor das duas intimações, cumpre dizer que o termo de início de fiscalização pedia que fossem apresentados, entre outros documentos, os livros Diário, Razão, Lalur e os demais livros contábeis e fiscais do ano base 2004. Não consta dos autos que os livros tenham sido apresentados. Em 10 de novembro de 2008, a recorrente recebeu a seguinte intimação. E aqui, presidente, eu vou pedir licença para não ler o teor da intimação, só chamar atenção para os dados que foram sublinhados aqui. Então, naquela ocasião, a fiscalização pediu apresentar demonstrativo de composição do item 30, outras despesas operacionais, do valor de 11.146.000, mais adiante, relacionando com os valores constantes na contabilidade, informando os valores com os respectivos códigos do plano de contas. E, no final, ele frisa que toda a documentação comprobatória das referidas despesas deverá, né, estar à disposição da fiscalização. Fecha aspas. Os termos da intimação revelam que a recorrente deveria deixar à disposição do fisco toda a documentação fiscal e contábil que servir de suporte à inserção do valor de 11.146.000 na ficha 30, na linha 30 da ficha 5A da DIPJ. Entretanto, a recorrente não se manifestou e, por isso, em 9 de 1 de 2009, a autoridade fiscal reiterou a intimação, alertando que a falta de atendimento implicaria lançamento de ofício com agravamento da multa. Apesar disso, nenhum documento ou livro fiscal e contábil foi apresentado. É certo que nas intimações subsequentes, a autoridade fiscal requisitou documentos por amostragem. Isso, todavia, não significa que a recorrente estivesse exonerada de atender aquelas duas primeiras intimações. Mostra apenas que a fiscalização buscou empreender em favor da recorrente uma verificação parcial, para, constatando a regularidade daqueles itens da amostra, considerar como comprovada a regularidade do valor informado na linha 30. Porém, não atendida a intimação, a glosa havia de recair sobre o todo, cuja comprovação, repita-se, foi solicitada em 10 de 11 de 2008 e 9 de 1 de 2009. A recorrente invoca os princípios da formalidade moderada, razoabilidade e, sobretudo, o princípio da busca da verdade material, para, com base neles, pleitear a realização de diligência. A recorrente foi inúmeras vezes intimada. Teve tempo suficiente para reunir a documentação solicitada pelo fisco. A intimação que solicitava os documentos comprobatórios do valor lançado, como outras despesas operacionais, se deu em novembro de 2008. A última intimação, o termo de constatação e intimação definitiva,
é de outubro de 2009. É difícil acreditar que, nesse intervalo de tempo, a recorrente não tivesse condições de reunir a documentação necessária para aprovar a despesa. Todavia, a impugnação não se fez acompanhar de qualquer elemento probatório. Por esse motivo, aliás, foi indeferida. A ausência de prova ficou expressamente consignada no voto, quando a decisão recorrida frisar esse ponto. O recurso apresentado em 8 de 5 de 2007 vem igualmente desacompanhado de prova. Os princípios do formalismo moderado, da razoabilidade e, principalmente, da busca da verdade material, não obrigam a administração a produzir provas que competem ao administrado, quando este não demonstra interesse em fazê-lo. Não cabe, portanto, a diligência solicitada, sobretudo considerando que a recorrente não colocou à disposição do fisco qualquer documento pertinente ao período fiscalizado. Por fim, e não obstante o que foi dito, se faz necessário reduzir o valor da glosa. Isso porque na linha 30 da ficha 05A foi informado o valor de R$ 11.146.302,38. Porém, a própria recorrente indicou que desse valor, R$ 135.559,81 não era dedutível. A soma das parcelas não dedutíveis é transportada como adição ao lucro líquido para as linhas 2 da ficha 09A e 03 da ficha 17, quer dizer, para a CSLL e para o imposto de renda. Como se verifica do caso em tela, aqui as folhas tais. Portanto, o valor da glosa deve ser retificado para R$ 11.010.742,57, pelo exposto voto por conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir o valor da glosa para R$ 11.010.742,57. Conselheiro Roberto, obrigado pelo voto. Só pedir para o conselheiro Rogério habilitar a câmera, né? Só para a gente ficar como padrão a câmera habilitada, pedir a gentileza a orientação lá, só para não dar a impressão que a gente está ausente. Se alguém precisar se ausentar momentaneamente, desabilita a câmera, tá? Senhores, vamos lá. Dúvidas? Debates? Alguém tem alguma dúvida? Eu tinha uma dúvida, eu fiquei só aqui pelo valor da glosa de 11 milhões. Qual foi o valor lançado, Roberto? Só para ver se a gente poderia só confirmar que está dentro do limite para a gente jogar em sessão virtual. Fiquei... Boa pergunta, Giovana. Esse processo, especificamente, embora o valor da glosa seja alto, ele não resultou na exigência de crédito tributário. O efeito dessa glosa foi apenas a redução do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL. Eu lembrei agora no início do relatório, foi redução de compensação. Beleza, tranquilo. Alguma dúvida, senhores? Podemos votar? Só para deixar registrado, há uma rejeição de pedido de diligência também, né? Perfeito. Tá certo. Então vamos lá, conselheiro Dornelas. Habilita o microfone, por gentileza. Acompanho o relator. Perfeito. Conselheiro Ricardo. Voto com o relator. Perfeito. Conselheiro Rogério. Eu acompanho o relator. Ótimo. Conselheira Giovana. Acompanho o relator também. Conselheiro Lucas. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Bianca. Acompanho o relator. Perfeito, eu também acompanho o relator. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o pedido de diligência e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir o valor da glosa a R$ 11.010.742,57 nos termos do voto do relator. Julgamento encerrado. Então, vamos para o item 2 da pauta. Recorrente é Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Distrito Federal. Relatoria da conselheira Giovana, a quem eu passo a palavra.
Esse processo, né, na verdade, ele é um retorno de pauta, trata de um pedido de compensação que foi apresentado em formulário, protocolado em 2007. O contribuinte pretendeu compensar crédito oriundo de PIS, COFINS e CSLL retido na fonte, tá? Com débito também de retenção na fonte de contribuições, um período de arrecadação em 2007. O pedido foi indeferido através do despacho decisório, no qual a unidade de origem ela procurou explicar que a CSLL ela deveria compor o saldo negativo do exercício para poder ser restituída, enquanto os valores de PIS e COFINS eles deveriam ser compensados contabilmente dentro do mês, para depois só se houvesse eventual diferença que deveria ser compensada via PERDECOMP. E aí, indeferir o despacho, eu peço aqui, venha para não ler, né? Mais adiante a gente esclarece. Ciente do indeferimento do pedido, da não homologação, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. E aí ele alega que ele atuava como intermediário entre os tomadores de serviços cooperados, que são os prestadores de serviço, e nessa situação era mero depositário dos valores que recebia. Ele acrescenta que os tomadores de serviço que contrataram os cooperados realizaram retenções, como se a cooperativa fosse a própria prestadora de serviço, incluindo, por sua natureza de pessoa jurídica, a retenção de PIS, COFINS e CSLL, e essa situação gerou um impasse, na medida em que os créditos das retenções deveriam ser apropriados pelos prestadores de serviço médico, pessoa jurídica ou física. E aí, nessa circunstância, a Copanest, como é chamada, né, a cooperativa, diante de uma série de retenções indevidas de tributo que não incidem sobre boa parte das atividades que ela intermedia, que é a prestação de serviço por pessoa física, nem podem ser cobrados sobre suas próprias atividades, já que é entidade sem fins lucrativos, isenta das formas ordinárias de incidência do PIS e da COFINS e da CSLL. Ele passou a apurar esses créditos e compensá-los com tributos que deveria reter na fonte de diversas pessoas jurídicas, às quais faz o repasse. Alega que as compensações realizadas eram de créditos relativos a retenções inadequadamente realizadas sobre valores a serem repassados aos cooperados. Diz que adotou esse procedimento para solucionar um problema decorrente do descumprimento pelos tomadores de serviço e não pela Copanest de uma solução de consulta COSIT. Depois ele questionou que foi aplicado retroativamente a MP 413 de 2018 e, por fim, requereu a reforma do despacho decisório. A DRJ julgou improcedente e, entre outros termos, ele ratificou o despacho decisório ali da unidade de origem. A Copanest ele reitera os argumentos dele, que adotou o procedimento regular, diz que seguiu a instrução normativa da Receita 480 e a 600, que ao proceder à compensação, ele registra que não conseguiu fazer a compensação por meio de PERDECOMP, o que o direito à compensação tributária é assegurado de forma ampla pelo artigo 74 da Lei 9430. Enfim, eu vou adiantar aqui os argumentos para a gente discutir no voto. Por fim, ele requer o provimento do recurso para a reforma do acórdão. Mais adiante, em 2010, a contribuinte ela fez juntar novos documentos. Quais sejam? Ela juntou uma escrituração contábil para comprovar que houve a dedução contábil, além da compensação declarada à Receita Federal, e ela mostra telas do sistema que demonstram a impossibilidade de apresentar a declaração de compensação por via de PERDECOMP, por isso ele fez por formulário. O processo foi distribuído inicialmente para a terceira sessão, foi redistribuído. Mais adiante, a recorrente solicitou juntada de uma solução de consulta da COSIT, número 15 de 2018, formulada pela Federação Brasileira das Cooperativas de Anestesiologistas, para esclarecer o procedimento de retenção na fonte de impostos e contribuições. O relatório. Não tem sustentação oral, né? Então não posso passar para o voto. O recurso é tempestivo, então eu conheço o recurso.
primeiramente, eu faço uma menção aqui a alguns documentos que foram juntados após o recurso, tá? E aí, no caso, a escritura contábil foi trazida para contrapor razões constantes do acórdão da DRJ, e ela deveria, eu faço a menção que ela deveria ter sido anexada junto com o recurso, e não após o prazo desse. Só que no recurso ele menciona que traria a escrituração a posteriori. Ele não diz qual foi o motivo, mas ele diz que traria depois. E eu cito aqui que o decreto 7235 estabelece a preclusão para apresentação de provas, mas ao mesmo tempo a 9784 estabelece a formalidade moderada e a busca da verdade material e o contraditório ampla defesa. Nesse caso, as cópias do livro Razão foram trazidas em 4 de junho de 2010, menos de um mês após a entrega do recurso. Então, ele entregou o recurso, disse que estaria entregando aquela documentação, e menos de um mês depois ele entrega uma parte do livro Razão. Aí eu coloco aqui, considerando ainda que nenhum ato foi produzido no processo nesse ínterim, considerando que essa relatora não havia iniciado a análise do recurso quando da entrega da documentação, entendo que os documentos de folhas 149 a 210 merecem ser recepcionados. O livro Razão e Tela de Sistema, que mostra que ele não pôde transmitir a DECOMP, a declaração pelo sistema PERDECOMP. Se bem que assim, esses documentos não são relevantes para a resolução do litígio. Quanto ao pedido de juntada da solução de consulta número 15 de 2018, entendo que merece ser acolhido, não só por ser um fato superveniente, mas também por ser um ato emanado pela Receita Federal e que poderia ser observado pelos julgadores, independentemente de solução disjuntada pela parte recorrente. Então, eu passo aqui a análise da alegação de aplicação retroativa da MP 413, que foi um dos fundamentos do despacho do acordo da decisão recorrida. E, na realidade, eu vou tentar adiantar aqui e resumir que, quando a DRJ ela defende que o contribuinte deveria ter utilizado a CSLL para compor o saldo negativo, deveria ter feito a compensação do PIS e da COFINS na contabilidade, na verdade, o próprio despacho decisório, lá da unidade de origem, ele se baseou no artigo 16 da Lei 11.116, no artigo 5º da Lei 10.637, no artigo 64 da 9430 e no artigo 5º da medida provisória 413 de 2018, que é o que ele alega que está sendo aplicado retroativamente. E aí eu transcrevo todos os artigos dessas leis, que eu peço venha aqui para não ler, que estabelecem o procedimento para compensação. E, ao final, eu copio também aqui o artigo 5º da MP 413, e o que eu destaco é o seguinte, que o contribuinte, que um dos argumentos utilizados pela recorrente na manifestação e reiterado no recurso voluntário diz respeito à aplicação retroativa da MP 413. No que concerne a esse tema, ratifico a decisão recorrida no sentido de que a MP ela não trouxe inovação jurídica, posto que a determinação para reduzir os valores retidos com aqueles devidos mês a mês já era uma determinação no parágrafo 3º do artigo 64 da Lei 9430, que dispôs que o imposto ou a contribuição retidos serão considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte. Em verdade, a referida medida provisória ela apenas ratifica o procedimento que já vinha sendo adotado em razão da legislação vigente anterior à sua edição. A MP ela inova no sentido de permitir que o excedente retido seja compensado com tributos de outras espécies, caso não possa ser efetuada a dedução. Tá? Então, nesse caso, eu estou rejeitando essa preliminar de retroatividade. Né? A MP é apenas um reforço na fundamentação do despacho decisório, posto que a legislação vigente já determinava o procedimento de efetuar a dedução dos valores retidos com aqueles devidos pelo contribuinte. E aí eu reproduzo um trecho da decisão da DRJ, tá? E aí passo agora a análise do direito creditório.
Nesse caso, eu vou tentar ver se eu resumo aqui para vocês. O que acontecia, não sei se vocês lembram dessa discussão, é que a cooperativa, ela efetuava o pagamento aos tomadores de serviço, na verdade, os tomadores de serviço efetuavam o pagamento para a cooperativa pelos serviços prestados, seja por pessoa física ou por pessoa jurídica. E na hora que esse tomador de serviço fazia o pagamento para a cooperativa, ele fazia a retenção das contribuições em nome da cooperativa, certo? E essa cooperativa, quando ela repassava para o efetivo prestador do serviço, aqui nesse caso a gente está falando de pessoa jurídica, porque a gente está falando de retenção de PIS, COFINS e CSLL, ele, novamente, ele passava o valor líquido, fazia a retenção, apresentava uma DIF que tinha efetivado a retenção em nome daqueles prestadores de serviço. E aí, o que é que acontece? O que é que a norma fala? A norma fala que o tomador de serviço ele tem que fazer, e na verdade não é a norma, foi essa solução de consulta que ele apresenta ao final, que o tomador de serviço ele tem que fazer a retenção, mas ele tem que fazer a retenção e tendo como beneficiário na DIF o efetivo prestador de serviço pessoa jurídica. Como o tomador de serviço não fazia isso, colocava como beneficiário a cooperativa de anestesiologista, ela, para que essas pessoas jurídicas pudessem usar essa retenção, ele fazia uma nova DIF informando, e aí é quando ele tenta fazer a compensação do valor que o tomador de serviço reteve em seu nome com o que ela reteve ao passar para o efetivo prestador de serviço. Tá? Então, a recorrente fundamenta seu direito creditório no fato de o tomador de serviço ter efetuado uma retenção indevida de tributo, o que possibilita a compensação nos termos do artigo 74. Então, ele diz que essa retenção feita em nome dela foi indevida, de fato, não obedeceu à norma da Receita. E aí ele declara que, sendo uma cooperativa que congrega médicos e anestesiologistas, tem atuação na intermediação de contrato de prestação de serviço, que envolve, de um lado, a prestação de serviço pelo cooperado e, de outro, o pagamento pelo tomador de serviço, que são os planos de saúde. Acrescenta que os diversos tomadores de serviço que celebram, por intermédio da recorrente, contratos de prestação de serviço médico a serem prestados pelos cooperados, em razão de oneroso operacional para o pagamento direto aos cooperados da Copanest, preferem fazer o depósito da remuneração devida aos cooperados para a Copanest, registrando a retenção do tributo como se for o pagamento para a cooperativa. Só que, na realidade, aqui não era para a cooperativa, era para o prestador de serviço. Dessa maneira, no que diz respeito às contribuições CSLL, PIS, COFINS, muitas vezes a Copanest sofre, nos pagamentos que recebe como mera intermediária de seus cooperados, retenções conjugadas desse tributo pelo Código 5952, no montante de 4,65%, nos termos do artigo 30 e da Lei 10.833. A recorrente argumenta que, diante dessas circunstâncias, sofre uma série de retenções indevidas de tributo que não incidem sobre boa parte das atividades que intermedia, nem podem ser cobradas sobre suas próprias atividades, já que a Copanest é entidade sem fins lucrativos e isenta das formas ordinárias de incidência de PIS, COFINS e CSLL. Por que ele destaca aqui que ela é isenta da forma ordinária? Porque, na verdade, ela teve outras receitas em que ela seria contribuinte do PIS e da COFINS e da CSLL. Ela teve receita financeira, de aplicação financeira, então seria também contribuinte do PIS e da COFINS, mas não por essa natureza de serviço. Então, passou a apurar créditos tributários e compensar os contributos que deveria reter na fonte de diversas pessoas jurídicas, às quais faz repasses, clínicas prestadoras de serviços médicos com honorários recebidos por intermédio da cooperativa. Defende, em síntese, que esse procedimento adotado foi regular. A recorrente cita essa solução de consulta número 5 de 2004, que trataria de situação análoga, mas, a despeito dessa solução de consulta, a maioria dos tomadores de serviço continuavam efetuando a retenção. Aí,
eu dei uma olhada nessa solução de consulta e não trata de situação semelhante, posto que a consulente é órgão público, que é o Superior Tribunal de Justiça, e como tal tem tratamento diferente das cooperativas no que diz respeito à de retenção. Então, eu afasto que essa solução de consulta não se aplica, não é aplicável ao caso em tela. Por outro lado, a solução de consulta número 15 de 2018 tem como consulente a Federação Brasileira de Cooperativa de Anestesiologista, deve ser aplicada ao caso em tela. Essa solução de consulta tratou da retenção do imposto de renda retido na fonte, a contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS, e ainda a contribuição previdenciária e obrigações acessórias. Então, eu transcrevo parte dessa solução de consulta, que ela é bem detalhada, ela inicia com o imposto de renda retido na fonte, e aí ele fala da retenção que deve ser feita pelas cooperativas, nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas e a cooperativas singulares de trabalho médico na condição de intermediária de contrato executado por cooperativa singular de trabalho será retido. E aí ele diz, o imposto de renda retido na fonte, se o serviço for prestado por cooperado pessoa física, se o serviço for prestado por cooperado pessoa jurídica. E aí, essas retenções, elas são feitas pelo tomador de serviço em nome da pessoa jurídica efetivamente prestadora do serviço. E aqui a solução de consulta diz, não haverá retenção do imposto sobre a renda pelas cooperativas singulares no repasse feito por estas às cooperadas pessoas jurídicas. Então, ele vai nisso para o imposto de renda retido na fonte, para a contribuição social sobre o lucro líquido, ele diz quais são as alíquotas, também na questão da COFINS, do PIS, da contribuição previdenciária, eu vou adiantar aqui. Então, vou ler essa parte que está destacada em amarelo. A beneficiária das importâncias pagas para efeito de retenção na fonte de que trata o artigo 30 e 647 do RI, é a cooperada pessoa jurídica que presta serviços a outra pessoa jurídica. E a retenção deverá ser feita pela contratante em nome de cada cooperado pessoa jurídica que tenha concorrido com a prestação de serviços no período sob cobrança. Então, o que é que acontece aqui? O tomador de serviço, ele equivocadamente, né, ou por achar que era mais simples, ele fazia a retenção em nome da cooperativa de médico, quando ele deveria ter apresentado a DIF, tendo como beneficiário cada prestador de serviço pessoa jurídica. Então, em suma, a solução de consulta COSIT, aí eu estou na folha 13 do meu voto, estabelece que o tomador de serviço deverá efetuar as retenções de acordo com a natureza do cooperado prestador de serviço, o qual poderá ser pessoa física ou jurídica. Caso o serviço seja prestado por cooperado pessoa jurídica, o tomador de serviços deve fazer a retenção de fonte, contribuição social, PIS e COFINS. Na hipótese de prestador de serviço cooperado pessoa jurídica, haverá a retenção somente do imposto de renda retido na fonte. Por sua vez, a cooperativa está obrigada a realizar a retenção em nome próprio do imposto de renda retido na fonte se receber comissão ou taxa a título de intermediação. No momento do repasse dos valores recebidos pela cooperativa a seus cooperados, só haverá retenção por parte da cooperativa quando se tratar de prestador de serviço pessoa física, conforme quadro abaixo. Então, eu fiz uma tabelinha, um esquema que mostra que deve haver a retenção de fonte, CSLL, PIS e COFINS para o prestador pessoa jurídica, mas quando a cooperativa repassa para o cooperado pessoa jurídica, não efetua retenção. E essa retenção que o tomador de serviço ela faz, ela tem que ser em nome de cada cooperado pessoa jurídica. Então, dessa forma, não há que se falar em crédito a compensar em razão de retenção indevida por parte dos tomadores de serviço em face da solução de consulta 15 de 2018, a qual determina a retenção das contribuições, na hipótese do cooperado prestador de serviço constituído na forma de pessoa jurídica. A recorrente alega que possui crédito a compensar, pois as retenções foram efetuadas indevidamente. Tal argumento não procede, visto que as retenções por parte do tomador de serviços encontram-se correta, né? Só que, na verdade, ele deveria ter colocado como beneficiário
às pessoas jurídicas. Todavia, a recorrente poderia alegar que, nos termos da solução de consulta 15/2018, não teria débito a ser compensado, pois não está obrigada a efetuar as retenções quando do repasse dos valores. Em relação ao débito confessado no período de compensação ou DCTF, o CARF não tem competência para se manifestar, sendo essa competência da unidade de origem. E aí eu transcrevo trechos do regimento interno da Receita Federal. Por quê? Porque, na verdade, a própria cooperativa, ele declarou em DIF uma retenção para as pessoas jurídicas que não era competência dele, era competência lá do tomador de serviço no termo da solução de consulta. De todo modo, não seria possível afirmar que o débito objeto de compensação corresponde integralmente aos valores de retenção realizada pelos tomadores de serviço relativos a contratos nos quais a recorrente agiu como mera intermediária na contratação de serviço médico. É de se ressaltar que algumas cooperativas desenvolvem atos cooperativos típicos abrangidos pelas isenções das contribuições, mas também podem desenvolver outras atividades sujeitas à tributação das contribuições, como a venda do plano de saúde. E aí eu cito um acórdão do CARF que ele fala dessas outras atividades realizadas pela cooperativa. Na jurisprudência citada, a cooperativa foi considerada contribuinte de IRPJ e CSLL para as receitas relativas aos atos considerados não cooperativos. Ou seja, não é possível afirmar que a recorrente não tinha débitos de contribuição social, PIS e COFINS decorrentes de atos não cooperativos, porventura praticados por ela. Logo, não restou comprovada a existência de crédito de CSLL, PIS e COFINS retidos na fonte, pois o tomador de serviços deve efetivar as retenções quando de contratação de serviço médico prestado por pessoa jurídica intermediados por cooperativa. Quanto à existência de débito a compensar, a cooperativa não está obrigada a efetuar a retenção no repasse de valores ao cooperado pessoa jurídica. Sendo assim, o débito pode existir ou não, o que ele declarou em DIF, na verdade, estou falando aqui ainda de CTF, a depender das atividades desenvolvidas pela cooperativa, mas não compete ao CARF a análise do débito confessado e sim à unidade de origem. Então, a minha conclusão, que eu mantenho o meu voto que eu proferi na sessão, acho que do mês de março, ou fevereiro, não lembro, fevereiro, é no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar provimento ante a inexistência de direito creditório. Senhora Giovana, obrigado. Só vou fazer uma pequena observação aqui, né? Como esse processo saiu de pauta em fevereiro, foi bom a gente retomar essa discussão. Naquela ocasião, foi concedida a vista ao conselheiro Rogério. A Giovana tinha exatamente proferido o voto nos mesmos termos que proferiu novamente hoje. Os conselheiros Roberto e Ricardo acompanharam o entendimento da relatora. O conselheiro Dornelas abriu divergência e votou por dar provimento parcial ao recurso para retorno dos autos à unidade de origem para que fosse reiniciada a análise do crédito, considerando-se como pedidos individuais de restituição de PIS, COFINS e saldos negativos de RPJ e CSLL. Então, na verdade, o Roberto acompanhou a relatora, o Dornelas abriu uma divergência, o conselheiro Ricardo acompanhou também o voto da relatora. E nesse momento houve pedido de vista pelo conselheiro Rogério. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colher os votos novamente para a gente retomar essa discussão. Então, eu vou pedir para o conselheiro Roberto... Não, primeiro, há dúvidas? Isso. Querem discutir isso? Eu acho que antes, e aí a gente abre a votação novamente, tá ok? Eu acho que deve, sim, discutir. Pelo que eu lembro da discussão, a gente ressaltou que não se deve no ADECOMP analisar, não reconhecer o crédito e reconhecer o débito. Na verdade, o que está sendo feito aqui, ele está não reconhecendo o crédito e está reconhecendo o débito, dizendo que o CARF não é competente, onde a Câmara Superior, salvo engano, voto de Deli,
já falou que a DECOMP é um procedimento que tem várias fases, assim, tem a fase do crédito e a fase do débito. Você não pode se eximir nessa circunstância de analisar o débito, porque você acaba, a meu ver, sendo injusto com o contribuinte. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer a reflexão. O segundo ponto que eu queria também trazer a reflexão é o seguinte: o tomador do serviço, quando faz a retenção, Giovana falou que foi devido, só deixou de fazer o beneficiário correto. Então, não é devido. Não foi devida a retenção em nome da cooperativa. Se você olhar para o tomador, foi devida a retenção lá, porque tem que ele reteve e mandou para a Receita. Agora, não foi. Se ele colocou como beneficiário a cooperativa e não existe uma discussão sobre a natureza da prestação, parece que não existe essa discussão, né? Eu tenho processo comigo que a gente tem que enfrentar uma discussão prévia, que seria a natureza da prestação. Foi a prestação pelo prestador, né, pelo cooperado, ou foi pela cooperativa? Aí parece que a Giovana não entrou nessa discussão, parece que não existe essa discussão nos autos. Então, são esses dois pontos que eu queria trazer a reflexão dos colegas para analisar essa questão. Eu faço uma observação seguinte, em relação à questão do débito, eu tomei uma linha aqui, que a gente já tinha adotado em outros votos, que eu também não acho, é aquela história, a DECOMP, ela também é uma declaração que é uma confissão de dívida, né, assim como a DCTF, por isso ele constitui, e de fato, eu reconheço que, regra geral, se esse débito for decorrente só desse repasse, ele não seria devido, mas eu ainda acho que não cabe a nós aqui analisar esse débito. E outra, não é certo que esse débito seja exclusivamente casado com o valor do serviço prestado. Por quê? Porque no próprio recurso, a recorrente reconhece que ela tem outras receitas, tipo receita financeira de aplicação bancária, em que ela seria contribuinte do PIS e da COFINS, tá? Então, assim, no momento que ela está fazendo a compensação, né, na DECOMP, na verdade, que não foi nem por DECOMP, porque ela não conseguiu transmitir a DECOMP, não permitiu, o sistema não permitiu por relação à cooperativa, e alguns códigos ali, ela não permitiu o preenchimento, ele informou um débito, que eu não sei se todo esse débito dele de PIS e COFINS, porque inclusive ele fala que ele fez alguma compensação de PIS e COFINS na contabilidade, como manda a norma, e um excedente ele teria colocado ali. Então, não dá para afirmar que esse débito que ele declara em DECOMP é exclusivamente de retenção na fonte de repasse aos prestadores de serviço à pessoa jurídica. Eu posso ter ali um PIS e uma COFINS que é resultado de uma retenção, que é resultado de aplicação financeira. Então, eu não analisei o débito e a gente não tem material suficiente no processo para analisar o débito. A gente teria que, se a gente tiver alguma coisa no sentido de querer cancelar o débito, eu sugeriria baixar em diligência para analisar, assim. Fernando, não estou lhe ouvindo também, viu? O conselheiro Ricardo pediu para se manifestar. Está com a palavra, tá, Ricardo? Obrigado, Fernando. Essa questão do débito me parece muito complexo a gente analisar a nível do CARF, tá certo? O que aconteceu nesses casos é o seguinte: o contribuinte diz que tem um crédito e quer confessar com débitos dele. Porque a gente analisou, olha, esse crédito você não tem direito a esse crédito. Aí diz, então, mas isso aí vai ter influência no débito. Eu acho que ele pode, via na delegacia da Receita Federal, pedir uma revisão de ofício desse débito, que partiu de uma confissão de dívida, tá certo? Claro que eu sou contra a gente cobrar indevidamente do contribuinte, mas se ele chega para a Receita e diz, olha, eu tenho esse débito, eu estou devendo esse débito, e eu quero compensar com crédito, ele diz, olha, esse crédito você não pode compensar. Diz, bom, então esse meu débito está indevido. Primeiro que a gente não tem a certeza da existência ou não desse débito, né? Se esse débito é devido ou não, como a Giovana falou,
pode ter outros tipos de receita que geram uma obrigação, tá entendendo? Então, eu acho que a gente deve se limitar à questão do crédito, tá certo? Mas isso não invalida a possibilidade do contribuinte perante a Delegacia da Receita Federal, já que ele fez uma confissão de dívida, que ele está dizendo, olha, está errada a minha confissão de dívida, de ele pedir um pedido de revisão de ofício, aí ele apresenta os elementos que ele demonstra, olha, aquele débito era só realmente desse crédito que eu estava colocando que era indevido, ou aqui tem outras receitas que eu tenho uma dívida, senão a gente vai entrar, eu acho, numa outra seara que não é a nossa desse processo, tá entendendo? Ele pediu um encontro de contas que ele confessou uma dívida de que tinha um crédito. Ele diz, olha, você não tem crédito nesse tipo de situação. Bom, então a gente não pode dar. A partir daí, compete a ele, perante a Delegacia da Receita Federal, se ele acha que ele tem erro no débito também, ele demonstrar e pedir revisão de ofício, tá ok? Então essa é a minha opinião. Fernando, posso ainda fazer uma pergunta à relatora? Sim. Com relação, tudo bem, entendi a posição do Ricardo, com relação ao débito, respeito e tal. As ponderações que eu fiz com relação ao débito, elas permanecem. Com relação ao crédito, o que foi que o contribuinte trouxe para poder... Porque a gente está em... Se uma retenção que era para ser feita em nome de um prestador não for considerado um crédito indevido, eu não sei o que a gente pode... O que não pode ser. O que pode ser. Teria que ter comprovação. Eu concordo com isso. Mas o que foi que o contribuinte trouxe com relação à comprovação do crédito? Ele sofreu uma retenção, tendo ele como beneficiário do tomador, e que considera ele indevido. Essa é uma questão. Outra questão é a seguinte: essa consulta que teve do STJ, você falou as razões que você entende não ser trazida para o caso, mas veja só, o STJ, ele era tomador do serviço. Então, o caso concreto, salvo engano, o STJ era tomador do serviço e consultou a Receita como é que ele ia fazer essa retenção, como é que seria, beneficiário de quem, essas coisas todas, não é isso? Ou eu estou errado? Oi. Dornelas, eu teria que entrar novamente na consulta, nessa solução de consulta, mas no outro caso, era como se, na verdade, o STJ ele atuasse como uma cooperativa, porque eu acho que ele financia, no caso, o plano dos servidores. Aí, como ele é órgão público, ele tem uma legislação diferente à obrigatoriedade de retenção. Então, casos diferentes. Era caso realmente diferente. Eu pensei diferente. que era... Não era isso. Teria que olhar essa solução de consulta. É um processinho complicado, né? Sim, o tema um pouquinho... A gente discutiu bastante da primeira vez que esse processo veio, porque na realidade é o seguinte, é um erro de procedimento. E quem errou no procedimento foi justamente o tomador de serviço, que não quis, na hora, ter trabalho e discriminar na DIF todos os prestadores de serviço, pessoa jurídica, e de fazer a retenção em nome deles. Então, ele preferiu fazer uma retenção única para a cooperativa. Então, isso é um erro de procedimento, que por mais que a cooperativa, inclusive, disse que já tinha alertado ao tomador de serviço que fizesse o nome da pessoa jurídica, eles insistiam em fazer daquela forma. Pois é, aí eu trago... Desculpa. Mas aí o que eu acho é que a forma de corrigir não é essa, que quem teria que mandar uma DIF retificadora é aquele tomador de serviço que fez uma DIF e informou que o beneficiário era Copanest, quando não era o Copanest, eram as pessoas jurídicas, retificar a DIF dele e retificar os DAFs para que essas pessoas jurídicas possam se aproveitar, né, dessa retenção. Quem vai usufruir dessa retenção na sua apuração do lucro é aquela pessoa jurídica e não a Copanest. Posso fazer uma ponderação, né?
eu só fico pensando na situação do contribuinte aqui. Né, em que situação que ele fica, porque ele não tem o poder de exigir que o tomador de serviço retifique a declaração. Então, ele ficaria numa situação em que, embora ele tivesse direito a um crédito, ficam a retificar as declarações. Talvez continue existindo um erro por parte do requerente aqui, do contribuinte, por ter informado equivocadamente o débito na declaração dele. É um outro problema. Mas o fato do crédito, ele ser obrigado a fazer com que um terceiro retifique as declarações, me parece complicado. Né? Porque, olha, vamos supor que ele não tivesse confessado o débito. Vamos pensar assim, numa hipótese, só que ele não confessasse o débito. A gente questionaria o fato de efetivamente ele ter sido objeto de uma retenção, mais ou menos como se eu fosse receber meu salário, então o Ministério da Economia fosse pagar a minha e fizesse uma retenção indevida. Eu poderia pedir essa restituição na minha declaração ou ficaria condicionado ao Ministério da Economia retificar essa retenção? É isso que eu só fico pensando. Tem a questão do débito para discutir, mas a questão do crédito, minha opinião, assim, me parece um pouco complicado condicionar o direito do contribuinte a uma retificação de declaração que não é dele, é de outro. Então, por isso, Fernando, se eu só para engrossar esse caldo aí, parece que a relatora ela está com convicção, parece não, ela expressou isso no voto, que há um erro de procedimento. Então, houve o erro de procedimento. Então, o contribuinte se viu nessa situação, onde o erro de procedimento ele não deu causa, como o Fernando acabou de dizer, quem deu terceiro, não é um terceiro só não, viu, gente? São vários terceiros, são várias pessoas jurídicas aí, tomadores de serviço. Então, basta que 1, 2, 3, 5 dê causa, o contribuinte... o que faz o contribuinte nesse caso? Ele foi, no caso aqui, ele dá notícia nos autos, né, Giovana, que alertou, está errado o procedimento, você deve fazer em nome do verdadeiro prestador, do beneficiário, enfim, e ele continua fazendo, talvez por comodidade, mas aí você, diante de um caso concreto, volta a falar, você dizer que não há reconhecimento, que não há comprovação do crédito e simplesmente também apenar o contribuinte com débito também é injusto, olhando a ótica do débito. Por isso que volta a falar que se olhar crédito tem que olhar débito quando se analisa DECOMP, a não ser quando nós estamos num procedimento de execução simplesmente do acordo, mas quando o contribuinte também traz a discussão débito, acho que a gente não deve ficar omisso em analisar o débito. Mas, enfim, aí voltando para o crédito, a comprovação efetiva do crédito, Giovana, foi contribuinte trouxe de elementos. Não, em relação ao crédito, tem uma DIF lá do tomador de serviço que informa a retenção e que tem a Copanest como beneficiário. Teoricamente, teria uma retenção. Em nome da Copanest. Eu acho que, salvo o melhor juízo, não há dúvida que foi feita uma retenção. A questão é se a retenção estava correta ou não, e o segundo passo, se ainda estiver correto, se o contribuinte poderia ou não ter débitos, que é o segundo ponto que a Giovana trouxe. É isso, Giovana? Não, veja só, a questão do débito, porque o procedimento foi todo errado. Na verdade, a Copanest, ela tenta fazer essa compensação e apresentou uma DIF que tem como beneficiários as pessoas jurídicas, para que essas pessoas jurídicas possam apresentar as declarações de apuração do imposto de renda dela utilizando essa retenção. Então, na verdade, a Copanest, ela tentou remendar o erro de procedimento. Então, o que eu acho é que a gente reconhecer esse crédito aqui
é a gente tentar criar um novo procedimento e homologar um procedimento errado, que tem que ser corrigido através da retificação da DIF, dos DAFs. Pode ser trabalhoso, era até trabalhoso lá no início, que é muito mais fácil para o tomador de serviço informar tudo na Copanest do que discriminar a pessoa jurídica por pessoa jurídica. Aí, por ser trabalhoso lá, não quero fazer, não faço. E aí faz o quê? A Copanest faz um remendo, e a gente vai homologar o remendo, assim. Eu não acho que isso seja a forma de corrigir o procedimento errado, entendeu? É isso que eu penso. Houve um procedimento errado e aí a gente estão tentando corrigir, a Copanest tenta corrigir. Né? Eu vou fazer aqui uma observação. Assim. Parece que... Dá um exemplo numérico para a gente ficar mais claro, vai? Vamos usar um tomador de serviço. Um tomador de serviço tinha que pagar R$1.000. Na hora de ele fazer o pagamento, ele fez o pagamento para o contribuinte aqui, que é a cooperativa, fez retenção de 100, ali englobava PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, e pagou 900. Então, ele entregou R$900 para a cooperativa e informou lá em DIF que fez as retenções da cooperativa. Aí a cooperativa, na hora de fazer o pagamento, vamos supor, para um hospital, não importa quem tinha feito prestação de serviço, ela foi lá e informou em DIRF que estava fazendo um pagamento de R$1.000 de novo e que tinha retenção de 100 de diversos tributos. Aí aquele que foi o prestador de serviço efetivamente fez a declaração lá, colocou os rendimentos e usou os tributos retidos na fonte. Me parece que foi esse o procedimento, né? Então, são vários pontos aqui, né? Primeiro, como o tomador de serviço fez a retenção no CNPJ da cooperativa, veja o problema. Se os beneficiários informassem como fonte pagadora, sendo o tomador de serviço, todos iam ficar na malha, todos iam ser submetidos à fiscalização, porque não ia bater. Porque como o contribuinte que fez o pagamento disse que efetuou a retenção no CNPJ da cooperativa, os outros que foram o beneficiário final iam ter, em vez de a gente ter um problema, talvez a gente tivesse 50 problemas. Porque todos aqueles lá teriam informado uma retenção no CNPJ que não constaria essa informação. Porque consta, aparentemente, no CNPJ agora da cooperativa, quando ela fez o segundo pagamento, o repasse desses valores, né? Então, e aí eu sim, eu já tenho mais ou menos ideia em relação ao crédito. Em relação ao débito, se o contribuinte fez certo, ele tem débito. Qual o débito? Justamente, no mínimo, as das retenções que ele fez quando ele repassou o valor. Então, existiriam débitos, agora eu não sei se, né, em relação às operações próprias, como disse a Giovana, ele pode ter receita financeira. Essa receita financeira ensejaria, no mínimo, aí, um débito de RPJ e de contribuição social. E RPJ ainda tem retenção feita pela instituição financeira, não tem retenção de CSLL. Poderia surgir alguma coisa. PIS e COFINS, eu tenho uma certa dúvida se o contribuinte teria algum débito de operação própria, como contribuinte, propriamente dizendo, porque essas receitas financeiras, em princípio, não seriam nem tributadas no regime cumulativo, nem no não cumulativo era alíquota zero, até 2014, 2015, quando o decreto restabeleceu lá parcialmente as alíquotas. Mas eu tenho dúvida no débito. No débito eu tenho uma certa dúvida. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Dornelas, para ver se ele tem de cabeça ou se recorda qual seria esse precedente da Câmara Superior, até para a gente... Dentro ali, eu posso procurar. Mas não é só um não, viu? Parece que agora lá é voto vencedor, já. Tá. Não é só um não. Eu posso procurar, se você me dá... Se então, se você permitir conduzir o julgamento assim, pedir vestimento, se for importante, eu posso conseguir aqui. Eu vou pedir vou dar a palavra para o conselheiro Ricardo, que quer se manifestar. Eu queria voltar um pouco a essa questão do débito, que eu acho que é o que está pegando aqui na gente, né?
Olha, o parágrafo 6º, artigo 74 da 9.430. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos, para a exigência dos débitos indevidamente compensados. Então, no Instituto da Compensação, criou-se uma presunção legal que partiu-se da premissa de que aquele débito é existente, o que se questiona é o crédito, tá entendendo? Então, se houver erro no débito, quem tem que comprovar é o contribuinte, porque ele confessou. Então, ele se utilizou de um instrumento que disse, olha, o que você confessar tem presunção legal que ele que é o instrumento hábil e suficiente para exigência e ter inscrição na dívida ativa, tá certo? Por isso que me parece muito complexo a gente chegar agora aqui num processo, julgamento, eu não vi, eu gosto muito da Deli, mas eu não vi o voto dela, em que termos isso foi discutido, tá entendendo? Mas me parece muito complexo, num procedimento de compensação, a gente está analisando o débito, porque pelo que foi estabelecido por lei, há uma presunção legal que ele é um instrumento hábil suficiente, é uma confissão de dívida. Ele diz, olha, eu tenho essa dívida. Nesse caso, a gente não tem a certeza que aquele débito bate com aquele crédito, porque a gente acha que uma parte daquele débito se refere àquele crédito, mas a gente não tem a certeza. Por isso que eu acho que não é competência nossa, nesse processo específico, corrigir o fato. Claro, eu colocaria, se fosse meu voto, até como sugestão, que essa decisão não impede que o contribuinte, com meios legais, possa pedir uma revisão de ofício, tá entendendo? Então, me parece muito complicado, no processo de compensação, eu estar revendo o débito, exatamente pela forma como ele foi criado em lei, tá ok? Esse é o meu ponto de vista. Obrigado, conselheiro Ricardo. Mais dúvidas, senhores? Debates? Ô, Ricardo, só um momento. Eu até coloquei, porque teve essa discussão no mês passado, e eu coloco aqui no meu voto que, todavia, a recorrente poderia alegar, nos termos da solução de consulta, que não teria débito a ser compensado, porque, na verdade, pois não está obrigada a efetuar as retenções quando do repasse de valores. Então, eu já estou deixando aqui uma deixa de que ela não tem obrigação a fazer essa retenção no repasse. Aí é quando eu entro no parágrafo seguinte, dizendo que, em relação ao débito confessado, eu entendo que a competência da unidade de origem. Mas eu já levanto a lebre aqui de que esse débito não seria devido, porque ela não tem a obrigatoriedade de, no repasse para o prestador de serviço pessoa jurídica, a fazer essas retenções que ela declarou, se todo aquele débito realmente se refere a isso. Posso fazer uma observação que eu acho pertinente em relação ao caso? Dornelas, a gente não está te ouvindo, tá? Mas, uma observação que eu quero fazer é assim. Se a gente estivesse discutindo aqui se o contribuinte se a cooperativa fez a retenção certa ou errada, era uma discussão. Ela deveria ter feito a retenção quando efetuou esse repasse, é uma discussão. Mas me parece que não é essa a discussão importante. A questão é, ela fez a retenção. Então, ela já fez a retenção. Então, se ela deveria ter feito ou não, agora é uma questão, me parece, menor. Né? Assim, respeito, lógico, a opinião dos outros. Ela fez a retenção e, pior, aqueles beneficiários se utilizaram dessa retenção. Até porque, se ela não fizesse uma DIRF no CNPJ, informando cada um dos beneficiários, todos teriam problema. Né? Todos teriam problema. Porque, ou se eles informassem o CNPJ dela e ela não tivesse feito a retenção, ou se eles informassem o CNPJ dos prestadores de serviço. Porque lá ele já começou errado, né? O que a Giovana disse, começou errado. Agora, a gente tem procedimentos que foram feitos errado, mas foram feitos. No mundo, ele acontece, ele já existiu. A questão é o que a gente faz. Né? Então, eu acho que é importante, até sob o ponto de vista de orientação do contribuinte, como ele deveria ter agido, mas o fato é que aqui houve uma retenção, me parece, de forma inequívoca, do tomador de serviço no CNPJ da cooperativa, e houve retenções da cooperativa quando do pagamento, né, do valor líquido aos beneficiários. Por isso que eu tenho a minha dúvida aqui, que eu coloco para vocês, ou assim,
minha convicção nesse momento, que existe um débito, sim. Por que existe um débito? Se ele fez um pagamento e informou que tinha retenção, o débito existe. Ele pode não ter débito de RPJ, entre aspas, vamos supor que ele não tivesse aplicação financeira. Ele poderia não ter débito de RPJ, de CSLL, de PIS e COFINS na condição de contribuinte, mas o teria na condição de responsável, porque ao fazer a retenção, ele deve de qualquer jeito. Então, não me parece que a questão, se a gente vai discutir que ele não teria débito, se ele fizesse como deveria ter sido feito, mas não foi feito, sem retenção. Ele fez a retenção, então ele tem débito. Desde o começo, né? Na verdade, desde o começo. Que não é para ter sido feito de um jeito. O que eu já estou até encaminhando aqui, me parece que a gente poderia simplesmente, eu acho que o contribuinte, me parece que ele não recolheu quando ele fez o pagamento para as cooperativas, para os beneficiários. Ele fez retenção e está tentando compensar justamente aquilo. Então, é devido. Agora, o que o contribuinte quer é só dizer o seguinte, tudo bem, se ele for devido lá, então você me dá o crédito. Porque foi feita a retenção, eu não fiquei com esse dinheiro porque eu repassei o valor líquido, eu só estou tentando achar um meio de deixar claro, ninguém ficar em malha, entre aspas, ninguém ficar com nenhuma pendência, mas inclusive porque eu não devo nada. Porque o valor que eu fui beneficiário na retenção, eu devi no repasse. Então, seria um 0 a 0. Eu não entraria no mérito do débito, porque me parece que se ele fez a retenção, o débito é devido, porque ele fez a retenção. Não deveria ter feito, mas ele fez. Uma vez que ele fez a retenção, ele deve. Agora, também não dá o crédito para ele, eu acho que... Mas vamos lá. Me permite, eu achei só um minutinho, deixa eu só passar para o Lucas antes, que ele tinha pedido antes, desculpa, e aí eu passo para você. Lucas. É bem pontual. Eu acho que corroborando com o entendimento até que o conselheiro Dornelas levantou, de fato, parece que ocorreram as retenções e em que pese não ser o procedimento adequado, a cooperativa civil para poder ajustar o que foi feito de tudo de errado. Em que pese a ressalva de não ser o procedimento correto, até para evitar o enriquecimento ilícito, né? Eu acho que seria fundamental esse ajuste para adequar o acerto de contas mesmo que foi feito, em que pese o procedimento não ter sido o mais adequado. Tá. Fernando, permite? Então, na verdade, esse voto que eu vou ler dele aqui serve para aqueles que não reconheceram o crédito, né? Porque está bem claro aqui como é que é o limite da discussão. Então, no voto dela, ela analisa, Ricardo, essa legislação que você mencionou aí, o acordo é 9101-004-767, da TSM. Pode repetir, Dornelas, por favor? 9101-004-767. Certo. 901-004-767. Na página, a Edeli, ela é relatora, então foi um voto aqui. Eu até participei da sessão, até mudei meu entendimento, por isso que eu lembro que eu tinha exatamente esse entendimento do débito, que eu tenho até mencionado eu tenho até voto nesse sentido, mas quando eu ouvi Edeli pronunciar esse voto, me sensibilizou e eu acompanhei, certo? Mas, enfim, deixa eu ver aqui a parte que ela fala. Aqui. Ela fala o seguinte, eu tinha até voltado. Aí, ela fala, no exame da legislação de regência, porém, não se identificam os limites ao contencioso acima fixados. Aí ela dispõe lá da Lei 9430. Aí ela cita a lei. As alterações promovidas a partir, eu estou na página 456. As alterações promovidas a partir da edição da MP 66, convertido na Lei 10.637, prestaram-se a conferir caráter extintivo à DECOMP, impedindo a existência de débitos nela informados antes de desconstituída a compensação mediante edição de ato de não homologação ou de não declaração da DECOMP.
De outro lado, também atribuíram a esta declaração caráter de confissão de dívida relativamente aos débitos compensados. Ou seja, por meio da DECOMP, o sujeito passivo não só afirma a existência de um crédito passivo de compensação, como também confessa crédito tributário, débito, que concomitantemente extingue com a compensação declarada. O ato da não homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a inexistência total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do direito creditório, mas sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do débito compensado, tendo como decorrência a cobrança do valor a descoberto e a sua eventual inscrição em dívida ativa. O questionamento administrativo, em regra, se prenderá a aspecto do direito creditório formada a DECOMP, ou a critério para sua atualização e imputação, muito embora seja também possível negar a homologação, compensação, sindicado débito vedado pela legislação. Contudo, o fato é que o ato de não homologação não só nega a existência, insuficiência ou disponibilidade do crédito informado para a liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos remanescentes confessados pelo sujeito passivo. É diante deste ato multifacetado, a lei permite genericamente que o sujeito passivo apresente manifestação de conformidade para contestar a não homologação da compensação, sem restringir este litígio à definição do direito creditório, ou excluir a discussão quanto à exigibilidade do débito compensado. Na sequência, o parágrafo 10º do mesmo dispositivo confere suspensão à exigibilidade do débito objeto da compensação, sem demandar, para tanto, contorno específico do recurso administrativo. Enfim, ela vai aqui, então, ela fala que nada novo. Contudo, o referido ato normativo apenas estabelece limites para a retificação ou cancelamento de DECOMP, por ação exclusiva do sujeito passivo, inclusive no que se refere ao cômputo tardio de débitos originalmente não compensados. Em momento algum, afirma irretratável a confissão vinculada na declaração, depois de expedido o despacho decisório ou intimação para apresentação de documentos comprobatórios da compensação. Significa dizer que a retificação espontânea de DECOMP somente é possível enquanto a declaração se encontra pendente de decisão administrativa e se não destinada à inclusão de débitos antes não compensado, e que o pedido de cancelamento somente pode ser deferido se ainda não intimado o objetivo. Enfim, ela faz um extenso arrazoado aqui, mas como é que chama? A ementa diz o seguinte: compensação de crédito, compensação, recurso, limites, objetivos da lide. Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato da não homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente esse ato, segundo o rito decreto 70/235, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a existência do débito compensado, tanto no que diz respeito à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em declaração de DECOMP, como em relação à inexistência ou excesso do débito compensado. Julgado 6 de fevereiro de 2020. É isso, só para registrar. Bom, eu só fiquei com uma dúvida. Eu fiquei com uma dúvida aqui, porque eu estou vendo esse acórdão da IDELI, e realmente ela entra na questão do débito, mas eu tenho a impressão que, nesse caso aqui, o contribuinte pede que seja revisto o débito. E aí o julgador não conhece do recurso, do recurso, eu acho que lá na primeira instância, não, porque esse aqui é a Câmara Superior. A turma ordinária não conheceu do recurso voluntário, porque o contribuinte pedia para que fosse cancelado o débito, e aí, em razão do ADECOMP, que ele pede cancelamento e tal. Mas a questão aqui, a gente está discutindo que o débito não existiria, mas isso não foi objeto do pedido, porque o contribuinte aqui, ele está realmente discutindo o crédito. Não, ok. Nesse caso aqui, eu não tenho dúvida que o débito existe, porque ele quer compensar o valor que ele fez retenção.
Isso. Então, eu peguei até o início aqui do relatório, ele diz: processo de pedido de compensação, através do qual o contribuinte pretende compensar crédito oriundo de PIS, COFINS e CSL retido na fonte, com débito de retenções de contribuições de PIS, COFINS e CSLL. Então, se ele diz que ele tem o débito, aquele débito existe. Quando ele fez o pagamento de R$1.000 para um prestador de serviço e efetuou o pagamento só de 900, e disse que tinha retenção de PIS, COFINS e CSLL, esse débito, sem dúvida, existe. Não, Fernando, eu só falei essa parte aí porque para aqueles que têm, enfim. Mas não, eu acho válido que existe o débito. Até anotei o precedente. Mas me parece, assim, que a gente está maduro para votar, né? Conselheiro, só uma questão. O voto do Dornelas, que abriu divergência na sessão de fevereiro, foi no sentido de dar provimento parcial para retorno dos autos da unidade de origem para que fosse reiniciada a análise considerando como pedidos individuais. Isso permanece ou não? Não, né? Na verdade, eu iria sugerir uma proposta de diligência para esse caso. Em que sentido, até, Dornelas? Até para a gente já saber qual é o encaminhamento para o Roberto, de repente, até votar ou não, ou a Giovana, não sei. Qual o sentido da diligência? Eu fiz um voto de um outro processo que eu também estou encaminhando para diligência. Mas lá há uma discussão... Deixa eu te perguntar uma coisa antes. Discussão sobre a natureza. Aqui parece que não há discussão sobre a retenção. Então, tem dúvida que houve a retenção e que houve o procedimento devido. Deixa eu te falar uma outra coisa assim. E por que não, no sentido do teu raciocínio, o provimento parcial? Porque me parece que houve um óbice, desde o início lá para a unidade, de não olhar efetivamente se as retenções existiam ou não. Estou certo ou não, Giovana? Nesse sentido. Me parece que ninguém... Então, a retenção, né? A retenção em nome da Copanest não foi discutida mas alguém olhou e disse, está certo a retenção, mas você não tem direito? Essa é a minha dúvida, porque se alguém já disse, eu estou falando em termos do voto do Dornelas, né? Me parece que se disser o seguinte, a retenção é inequívoca, me parece que não tem problema nenhum. Agora, se disser, não, olha, nem olharam se a retenção era no montante que o contribuinte pediu, porque ele não poderia ter pedido dessa maneira. Eu poderia voltar a olhar o processo aqui. Eu acho que o processo tem os comprovantes de retenção, aqueles demonstrativos de retenção que consta lá a Copanest como beneficiário. Agora, se o valor bate ou não bate, eu acho que o pessoal não entrou nesse mérito, até porque não foi enviado por decomp eletrônica, porque o sistema não aceitava decomp eletrônica para esse código, para a natureza do contribuinte e para aquele código que foi informado. Então, foi feito por formulário, entendeu? Então, assim, mas eu acho que não seria caso de diligência, seria caso de o seguinte, se quiser dar provimento, digamos, parcial, né? Seria um provimento dizendo assim, liquide, porque eu acho que isso é mais uma liquidação da decisão, o valor que tiver, reconheça o direito creditório que foi retido em nome da Copanest, e aí ele liquida lá. Se não for comprovado, se for comprovado dos 100 tem 50, reconhece 50, se foi 70, 70, eu acho que a gente não precisaria baixar a diligência para voltar para dizer. E nem dar provimento parcial, se fosse esse caso. Não, acho que não. Acho que daria, ele liquida lá o valor, até o valor comprovado de retenção. Eu posso até dar uma olhada aqui no processo, até porque os valores são... Esse processo, ele é paradigma, e o valor aqui é R$54 mil, se eu não me engano. Cada um vai ser uma coisa diferente. Cada um é um picadinho, assim, entendeu? Então, eu acho que cada um equivale a uma retenção específica lá no... E nem acho que vai ter problema com a comprovação dessa retenção, não, tá? Okay. Eu acho que não vai ter. Porque é o seguinte, no meu dia de discussão, no outro processo, sobre... Eu entendi o que você falou. Um passo atrás,
dessa discussão aqui. Eu estou um passo na frente, aliás, no outro processo. Porque aqui não há discussão sobre natureza ainda. Então, ninguém olhou as retenções, parece. O contribuinte que diz que tem retenção de outras retenções lá, né? De pessoa jurídica, de banco, para aplicação financeira. Então, se comprovar todas as retenções foi feita indevidamente, ou com procedimento equivocado, seja com o nome que for dado, então o crédito tem esse crédito aí. Se for necessário fazer análise disso, que ninguém me parece que olhou isso aí, então é o provimento parcial ou a diligência, mas no caso pode ser provimento parcial. E sabe por que eu fiquei com dúvida num pedaço? Porque até joguei, o contribuinte em determinado momento efetuou recolhimentos de PIS e COFINS. E até um dos fundamentos é assim, olha, a legislação diz que primeiro você faz a dedução da retenção do PIS, da retenção da COFINS, e primeiro deduz. Se sobrar saldo depois disso, você pede a restituição. Nesse caso, até acho que foi a DRJ, olha, como você efetuou recolhimentos de PIS e COFINS, aparentemente você tem débitos, mais débitos, né, do que simplesmente esse da retenção. Eu não sei. Talvez tenha sido lá no início e o contribuinte falou, quer saber, eu vou fazer esse pagamento, vou fazer essa retenção e vou pagar. E depois ele está pedindo a restituição. Isso fica meio nebuloso. Por isso que eu ficaria preocupado em dar um provimento já total. Eu ficaria, olha, dar um provimento parcial, começa de novo, confrontando os créditos que o contribuinte está alegando ter com os débitos já confessados. Porque eu não sei se, de repente, o que ele está... estou falando de hipótese, mas é possível. Por exemplo, que ele está pedindo a retenção aqui e uma parte seja restituição mesmo, porque algo ele já pagou em DARF lá. Mas teria que confrontar quanto ele deve efetivamente, vamos supor que seja só de retenção que ele fez, quanto ele já pagou e quanto ele tem de retenção, né, como beneficiário. E, nesse caso, pode ser que não seja só homologar a compensação, seja restituir lá uma parcela. Mas, enfim, não daria o provimento total, assim, né, para liquidar, porque pode ter algumas intercorrências aí que a gente não observa. Parece que houve um obstáculo, né? Ele parou na análise, né? Acho que parou. Eu acho que o Ricardo queria falar, né? Eu só ia dizer, essa análise da liquidez do crédito não tem, porque não foi... desculpa, Ricardo, eu sei que você está querendo falar a tempo. É só para dizer que, como foi um pedido em formulário, não tem aquela análise de, essa retenção foi comprovada, essa não foi, porque não chegou nesse ponto, entendeu? Talvez, se quiserem dar o provimento, na linha do que o Fernando disse, para refazer, dizendo, olha, é possível esse tipo de compensação, então, refaça o despacho de história. Acho que é mais prudente do que dar o provimento, e talvez a diligência, a gente vai suprimir duas instâncias, porque nunca ninguém nem foi, não chegou nesse ponto, né, como diz a Giovana, né? Parou. Agora é o Ricardo, vou querer o Ricardo aí. Ricardo, desculpa, Ricardo. A minha dúvida é bem simples. O que o Nordelis falou rápido, eu não consegui anotar o número do acordo da Edelice. Desculpa. 901-004-767? Porque esse número... 901-004-767. Ele é 9101? 9101. 9101. 004-767. Por favor, 9101 004-767. Bom, isso. Sessão de 6 de fevereiro, o recorrente é TSI de transmissora. Eu vou ler, claro, depois com calma, eu gosto muito da DLI, respeito muito, mas pelo que quando você leu rápido, teve um dado lá que me chamou a atenção, que era um débito que não poderia ser compensado, né? Aquela questão era um processo específico. Eu tenho muito medo, que a gente que trabalha em processo há muitos anos, de criar regras, pode revisar débito? Bom, vamos ver, tem casos e casos. Me pareceu lá uma situação bem específica, tá entendendo? Que era um caso que não poderia ser compensado efetivamente. Com relação a essa situação, eu não analisei o processo com profundidade. É claro que não faz sentido querer cobrar do contribuinte algo que seja devido, tá certo? O problema, que foi até para a Giovana que levantou a bola, é que ele tem débitos também, que pode estar incluído aí neste valor, tá entendendo?
Então, eu acho que aí não eu tenho muita cautela em pensar que a gente, num processo, vai partir para uma revisão de um valor de um débito. É diferente eu dizer, olha, esse débito você não podia nem compensar, isso não pode nem entrar em compensação. Isso é uma situação. Outra situação é, não, olha, eu não sei qual é o valor desse débito, agora vamos corrigir esse débito. Eu acho que isso, a meu ver, claro, tem casos e casos, ficaria muito complicado dentro de um processo, tá entendendo? Mas eu vou ler o acordo depois com calma. Obrigado aí, então. Nada, Fernando, se eu me permite, é porque essa discussão aqui vai servir para os processos. Parece que esse processo aqui já está mais ou menos encaminhado. Mas como eu participei do julgamento, só para poder deixar lá realmente, como Giovana falou, pelo que eu lembro, era discussão de um débito. Então existe o entendimento, que eu me filiava a ele, inclusive, que nós não somos competentes para analisar débito. Mesmo que o contribuinte chegue, aí o contribuinte vai e questiona, olha, mas esse débito já foi objeto de outra declaração, eu não devo esse débito, enfim, é duplicidade, então, esse débito, eu compensei um débito de duplicidade, está aqui o DAF, está aqui a compensação. E nós já fizemos isso em sessão, não, nós não somos competentes. Se nós não somos competentes, nem vamos analisar esse questionamento. O que ela trouxe o débito tributário, o crédito tributário, é decorrente de lei. Ele não nasce de obrigação acessória do contribuinte. Mas, enfim, isso aí você vai ler, é só para deixar isso... Só deixar claro que eu temo com isso é criar regras em cima de um caso ou de uma exceção, tá entendendo? Isso me preocupa bastante. Eu acho que pode ter caso, você que citou outra situação bem interessante. Olha, ele já confessou, ele já pagou aquele débito, tá entendendo? Então, eu acho que existem casos e casos, tá entendendo? Agora, quantificar um débito nesse processo, me parece ter uma grandes restrições nesse sentido, tá entendendo? Esse é o meu ponto de vista. Só antes de passar para o Roberto, lembrando que nesse caso aqui, me parece que não há muita dúvida de que débitos existiam, porque ele está tentando compensar o que ele fez retenção, quando ele fez o pagamento. Então, acho que a gente pode... valeu a discussão, tanto do ponto de vista que o Dornelas disse, quanto as considerações do conselheiro Ricardo, ali que a gente precisa ver lá o caso concreto, porque é difícil a gente falar em tese, e pode ser caso que a gente entenda que vai ser possível, o outro não, mas eu vou passar para o conselheiro Roberto ali para a gente poder abrir a votação. Presidente, eu então vou aproveitar e fazer uma ponderação bem curta e já fazer o voto. Bom, nessa questão que nós estamos discutindo, me parece que há um consenso de que houve um erro por parte do tomador do serviço. O tomador do serviço não poderia ter feito retenção em nome da cooperativa, que não é a efetiva prestadora de serviço. É, quando muito, um intermediário nessa situação. Então, houve um erro ali, né? E o que o contribuinte tenta fazer é corrigir o primeiro erro praticando um procedimento igualmente errado. Ou seja, o primeiro erro foi, inclusive, praticado contra uma orientação expressa da Receita. Eu estava agora acompanhando os debates e pensando na seguinte hipótese. Se eu como pessoa física, fosse vender um terreno, fixando o preço em R$180 mil, e o comprador, na hora de pagar o preço, dissesse, olha, eu só vou pagar 170, porque 10 mil eu vou reter a título de imposto de renda. Eu ia ponderar, olha, essa retenção não é prevista em lei. E ele responde, eu não quero saber, vou reter 10 mil reais a título de imposto de renda, você desconte na hora de fazer o pagamento do ganho de capital. A questão é essa. Se eu for apurar o ganho de capital, eu posso descontar aquele valor que foi indevidamente retido pelo comprador do imóvel? Eu penso que não. Então, me parece, né, até abstraindo qualquer questão aí envolvendo justiça, mas me parece que não há base legal para o procedimento que o contribuinte quer fazer aqui. E se nós, no CARF, começarmos a admitir isso, na prática estaremos revogando a própria lei em vigor. Bom, esse é um ponto. Então, nesse sentido, eu acompanho a relatora. E com relação a essa outra questão de examinar débito em DECOMP, eu me filio ao ponto de vista do Ricardo,
né, que eu já defendi em outros momentos, e eu não vou me deter muito sobre esse ponto, porque eu tenho um processo que trata exatamente dessa problemática, e nós vamos discutir com mais calma nesse processo. Então, o meu voto é com a relatora. Ok. Integralmente. Conselheiro Dornelas. Deixa eu ver se... Bem, eu já me expressei aqui, eu ouvi as ponderações de Ricardo, também de Roberto, como sempre, muito, e também o voto atento de Giovana, todos três defendem a mesma posição em linhas gerais, né? Talvez com fundamentos um pouco diferentes. Mas, enfim, eu vou abrir divergência, presidente, para dar provimento parcial, então, porque não houve ainda o enfrentamento de uma discussão que deveria existir sobre a questão do crédito. Oi? É isso. Dar provimento parcial. Certo. Para superar o retorno do processo para a DRF. Para início, né, análise dessas retenções. Sendo pedidos de PIS, COFINS, saldo negativo de RPJ. Tem saldo negativo de RPJ também ou não? Não, né? Não. É CSLL. Então, é PIS, COFINS e CSLL, né? Perfeito. Daí eu anoto aqui a melhor redação. Mas acho que deu para compreender. Para reiniciar, sem essa questão de antemão, dizer que ele não poderia ter feito assim porque o procedimento é incorreto. Isso, porque exatamente, se teve a retenção, então não parar de dizer que o procedimento é incorreto e daí avançar porque existe o processo administrativo. Tá, ok. Enfim, é isso. Então eu vou passar agora ao conselheiro Ricardo. Eu já me expressei, né? Eu volto com a relatora, acompanho a relatora. Obrigado. Conselheiro Rogério. Eu acompanho a divergência no sentido de apurar esses valores efetivamente retidos e confrontá-los com os débitos confessados. A conselheira Giovana já votou, né? A relatora. Então, o conselheiro Lucas. Acompanho a divergência, presidente. E conselheira Bianca. Acompanha a divergência. Certo, eu também acompanho a divergência. Então, a gente vai dar provimento parcial ao recurso, né, para retomar a unidade de origem, reiniciar o processo, considerando pedidos estanques de crédito de PIS, de COFINS e de CSLL, confrontando-se com os débitos e os pagamentos já realizados pelo contribuinte, né, já que tem alguns pagamentos ali. E designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Dornelas. Certo? Certo. Pessoal, vamos fazer um intervalinho de 5 minutos. Né, a gente vai tomar uma água. Então, eu peço para o apoio que possa encerrar a gravação na sequência, para que a gente faça um intervalo de 5 minutos e retomamos com o item 6 da pauta na sequência. 5 minutos de intervalo, então, pessoal. Tá bom.